A vida não para. Os problemas não esperam. E quem tenta lutar sozinho se cansa rápido. Mas quem fortalece o espírito vence. Quando você vem à Catedral Universal em Florianópolis, recebe a força que o mundo não consegue dar. É aqui que a mente se fortalece e você aprende a enfrentar cada batalha com coragem. Com Deus à frente, nenhum desafio é maior que você. É o seu ponto de partida para uma semana de vitórias. Eu cheguei aqui um pouco desanimada, mas eu saí daqui assim, ó, fortalecida. É inexplicável, né? A sensação de tu entrar e a força de quando a gente sai. Eu sinto que em toda quarta-feira é como se a bateria estivesse acabando e tu vem e renova para a semana toda. Entrada e estacionamento gratuitos. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Eu me dirijo a você que não aguenta mais a máscara de uma vida feliz. Porque de felicidade você não está tendo nada. Você sempre coloca um sorriso no rosto, se maqueia, se arruma o seu cabelo, seu visual, e as pessoas pensam que você está bem. Elas acreditam que você é uma pessoa muito feliz pelas suas postagens, por tudo que você demonstra, mas só você sabe o vazio que você enfrenta. Quando chega em casa, você tira essa máscara e você se depara com a triste realidade de dor, de depressão, de sofrimento, de vícios, o vazio. Você cansou de sofrer, cansou de chorar, cansou de tentar ser uma pessoa que você não tem sido. E para sustentar essa imagem, você tem feito muita coisa, mas você não aguenta mais. Você quer ser de fato uma pessoa feliz e não sabe como. Nós estamos aqui para te ajudar, não para te julgar. Esse número que aparece abaixo, você pode entrar em contato, a nossa central de atendimento, e nós vamos atender você durante o programa. Essa central é 24 horas, não importa a sua religião, nós estamos aqui focando em te ajudar. Você vai acompanhar agora essa história. Preste atenção na história da Fernanda, porque a Fernanda também, na balada, quem via ela na balada, na noitada, achava que ela era uma mulher muito feliz. Mas quando ela chegava em casa, ela se deparava com a sua realidade. Preste atenção na história dela, em seguida eu volto com você. Eu sempre fui uma pessoa muito vazia e eu não entendia o motivo daquilo, né? E para poder preencher esse vazio que eu tinha dentro de mim, eu fui buscar através de amizades, eu fui buscar através das baladas, dos relacionamentos. Eu conheci as drogas, conheci o vício mesmo do álcool. Quando eu estava ali nas baladas com as amizades, buscando ali me preencher, né, eu tinha uma alegria que era momentânea. Porém, saindo dali, chegando em casa, o vazio, ele vinha. Por diversas vezes, eu chorava em casa e tudo mais, sendo que algumas horas antes eu estava sorrindo. Dentro da minha casa não havia paz, né? Eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, né, por conta de eu querer viver essa vida, né, de balada, de curtição, queria trazer as pessoas para dentro da minha casa também. Então ela ficava assim revoltada com aquilo. Então sempre tinha um embate muito grande, né, entre mim e ela. E por 2 vezes ela chegou a juntar todas as minhas coisas, colocar num saco de lixo e falar que você não vai viver mais, porque ela já não aguentava aquela situação. Mas eu também não tinha para onde ir. Então eu falava, daqui eu não saio, eu vou ficar, e a gente continuava naquele pé de guerra. E desde a minha infância eu tinha algumas questões assim espirituais, né? No começo eu tinha amigos imaginários, então a minha mãe e a minha família achavam que aquilo era coisa de criança. Eu ficava conversando sozinha, brincando, só que aí ali na minha pré-adolescência, indo para a adolescência, esses amigos imaginários, eles começaram a vir para me atormentar mesmo. Então, quando eu estava dormindo, eu acordava, vendo vultos, sentindo, eles falavam comigo. E essas perturbações, elas me acompanharam aí por mais de 10 anos. E eu me sentia muito aflita com aquilo, porque era um peso.
Com tudo isso, eu desenvolvi insônia e também comecei a ir mais para as baladas, né? Guardava bebida, vodka no meu guarda-roupa, bebia em casa mesmo, porque eu estando bêbada ali, digamos assim, eu conseguia dormir, né? Agora lúcida, eu deixava todas as luzes acesas, mas mesmo assim não adiantava. Um certo dia, eu estava voltando, né, de um barzinho, na qual eu fui para poder espairecer ali a cabeça, era um domingo, por volta aí das 10 horas da noite. Eu estava com uma pessoa ali próximo de casa, faltava acho que uns 5 minutos para poder chegar. Nós fomos abordados, né, e falaram ali que eu estava na hora errada, no lugar errado, né, e que eu ia morrer. Pegaram o rapaz, colocaram ele no porta-mala e saíram ali sem rumo com a gente. Nessa eu fui levada para uma mata fechada, né, ali eu acabei sofrendo um abuso e eu tinha certeza que eu ia morrer ali naquele lugar. A gente vê, né, vários relatos de meninas que são levadas, né, para mata e tudo mais, e dali elas não saem vivas. Então por que comigo ia ser diferente? A todo momento eu não podia olhar, eu tinha que ficar com a cabeça ali abaixada, né, no meio daquela mata. Fui obrigada a tirar as minhas roupas e tudo mais. E eu estava em choque. Eu não conseguia chorar e também não conseguia ter mais nenhum tipo de reação. Eu simplesmente estava em choque por achar que ali seria o fim, então não conseguia chorar, simplesmente. Naquele momento, o que eu sabia fazer era orar o Pai Nosso. E assim eu fiz. E passaram-se ali alguns minutos, o rapaz ele veio e falou: pegue as suas coisas que eu não vou te matar mais. Eu falei: meu Deus, como assim? Eu já estava pronta ali para morrer. E aí eu fui colocada dentro do carro e deixaram a gente numa rodovia. Veio muitos questionamentos, né, do porquê eu estava passando por aquilo. E foi um turbilhão, porque saindo dali eu tive que ir para a delegacia, mesmo sem a minha vontade, porque eu estava com vergonha, né, da delegacia para corpo de delito, e vai para fórum e tudo mais. Então foi um processo que durou ali um bom tempo, eu tinha que ficar convivendo ainda mais com aquilo. É como se não tivesse ali fechado um ciclo. E aquele episódio ele me marcou tanto que todos à minha volta achavam que eu ia, depois daquilo, melhorar, mas pelo contrário, eu me tornei uma pessoa muito pior. Se eu saía só aos finais de semana, eu comecei a sair na semana também, porque eu precisava de alguma forma tentar apagar aquilo da minha mente também. E veio uma raiva, uma revolta muito grande dentro de mim. Então eu fiquei uma pessoa muito indiferente, fria, não me importava com as pessoas. A minha avó, ela conheceu a Igreja Universal e através dela a minha mãe foi até a igreja. E lá, ela conhecendo a palavra, ela começou a mudar as atitudes, a maneira como ela falava, agia, e tudo se transformou ali na vida dela. E ela buscava por mim. Quando eu chegava ali da balada, ela me ungia, ela preparava ali minha comida com amor, e eu comecei a ver essa diferença nela. E de repente, um certo dia, eu decidi me entregar, né? Eu estava ali no meu quarto, estava chorando porque eu tinha tudo que eu queria. A minha vida, ela estava externamente falando da maneira como eu queria, mas internamente havia esse vazio. Então, eu ali triste, né, fazendo uma reflexão de tudo que eu tinha passado até ali, eu senti como se fosse um estalo, né? Acorda para a vida. Ali eu ouvi a voz de Deus claramente na minha mente. Foi como se tivesse dado um start, né? E Deus falou ali comigo: se você seguir daqui comigo, eu vou estar de braços abertos para te receber e para te direcionar, né? E limpar o seu passado. Mas se você continuar vivendo da maneira que você tem vivido, eu não vou poder fazer mais nada por você. E ali eu procurei a minha mãe, falei: mãe, eu quero ir para a igreja. Naquele momento ela tomou um susto, né? Ela não estava esperando, apesar de estar lutando por mim, né? Tá fazendo os propósitos, mas ela não esperava. Era um dia comum, mas Deus, ele age em dias comuns, né? Então a gente foi até a igreja, foi um domingo, e ali eu fui decidida a entregar a minha vida. E de fato eu entreguei, né? Eu já naquela mesma semana já excluí, né, todos os contatos, troquei de chip,
desativei rede social, me afastei ali das amizades que me levavam, né, a fazer as coisas que eu fazia, para poder ter, de fato, uma nova vida. Busquei pela minha libertação, porque tinha muitas coisas que eu precisava entregar ali no altar. Principalmente a mágoa que eu sentia, essa revolta, toda a minha vida antiga. E ali foi feito. Eu decidi me batizar nas águas, me batizei, e o cuidado de Deus é tão perfeito, é tão bom, que em cada etapa Ele foi me limpando, Ele foi me mostrando aquilo que eu precisava entregar. Meu convívio com a minha família começou a ser diferente, e ali eu estava plantando, né, a minha caminhada até ter o meu encontro com Deus. E quando eu me vi, eu já estava livre de tudo aquilo que eu sofria até então, né? Livre dos traumas, livre daquelas perturbações espirituais que eu sofria, livre dos vícios, e indo para a igreja, recebendo a orientação ali que vinha do altar, me deu sede de conhecer mais a Deus, sede de me entregar e sede de receber o Espírito Santo, porque era algo tão falado e eu só ouvia falar, mas eu queria ter ele também dentro de mim. E numa quarta-feira, pela manhã, eu estava em casa nesse dia e eu peguei a Bíblia para poder meditar. E ali, nas anotações do bispo, estava falando, né? Se você não tem o Espírito Santo ainda, para tudo que você está fazendo agora e vai orar, porque você precisa receber. E se você orar e se entregar, você vai receber de fato e agora. Eu falei, então agora é a minha hora. Eu estava plantando até ali. É uma promessa de Deus. Então por que eu não iria receber? Eu já não tinha mais nada ali que me prendia ao meu passado. Tudo já tinha sido entregue. Então ali eu orei e ali eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi essa certeza. Eu recebi o abraço, né, de Deus. O abraço que eu tanto esperei a minha vida inteira, eu pude receber ali naquele momento. Ali eu senti que eu era amada, que eu tinha valor, um valor que eu buscava nas pessoas, um valor que eu buscava, né, com a minha vaidade, tentando ali chamar a atenção. Eu não precisava de mais de nada disso, porque Deus, Ele tinha preenchido, Ele tinha feito tudo novo ali dentro de mim. E ali eu recebi uma força sobrenatural. Quando eu levantei ali daquele chão na qual eu estava, não tinha ninguém que pudesse chegar em mim e falar que eu não tinha o Espírito Santo. Era a certeza convicta, era o selo de Deus, né? Antes eu tinha sido marcada por esse trauma e agora eu tinha sido marcada pelo Espírito Santo. E hoje eu sou uma Fernanda completamente diferente, não tem nem sombra, né, do que eu fui lá no passado. Hoje a minha vida ela é completa, eu não preciso de relacionamentos, não preciso de bebida, dos vícios que eu tinha para poder preencher, porque hoje eu sou completa. Aonde eu vou, aonde eu estou, a paz do Espírito Santo está comigo, está dentro de mim. Então, qualquer circunstância, situação que eu passe, nada consegue hoje me desestruturar, porque eu tenho a certeza, né, do Deus que está comigo, e a minha vida hoje, ela é uma vida de paz, é uma vida de abundância. Enquanto a cidade desacelera, há um lugar que nunca fecha. A central de atendimento nasceu de uma necessidade urgente: amparar quem busca ajuda nos momentos de maior aflição. Como é que o senhor está? Não, muito bem. Tem uma arma aqui do meu lado. Quantas vezes eu não penso em pegar essa arma e fazer alguma coisa pra ver se acaba com esse sofrimento todo. Desculpa ligar pra vocês. Não, a gente tá aqui pra isso. Esse é meu papel. Eu tô aqui pra ouvir o senhor e pra, além de ouvir, também ajudar o senhor. Desde então, o CDA tem se empenhado em ser uma referência em apoio e reestruturação de vidas. Contamos com uma equipe de atendentes capacitados para atender os mais diversos tipos de problemas. Aqui, ouvimos sem preconceitos ou distinções, com um único objetivo: ajudar. Apontando o caminho para o socorro da alma. De manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, 24 horas, todos os dias do ano. Porque cada minuto importa na transformação de vidas. Central de Atendimento Universal. Ligue agora
11 3573 3535 ou acesse universal.org/pastoronline. Os problemas existem sim, mas também existe uma solução, existe uma saída. E nós estamos aqui para te ouvir. Pastor Sérgio, tem gente entrando em contato com a central de atendimento, isso é tão bom porque nós podemos ajudar essas pessoas. Estamos ajudando e queremos ajudar você. Mas o que você precisa fazer é pegar esse telefone, entrar em contato e nós vamos lhe ajudar. Conte conosco, com toda certeza, você que ligar, você será bem recebido, bem atendido. Você que precisa conversar, você que precisa de um atendimento espiritual, entre em contato agora e com certeza essa atitude vai te ajudar. Nós temos, Pastor Rodrigo, a participação do José Nilson, ele é de Florianópolis e ele citou aqui a vida sentimental. Temos aqui o Messias, está doente, pedindo ajuda em oração. A Ana de Florianópolis, ela cita aqui a sua sobrinha que está hospitalizada. E temos também a Amélia pedindo oração pelo filho que fez um transplante de rim. Bom, esse contato ele é muito útil, você pode divulgar, envie para todas as pessoas que você conhece que precisam de ajuda. Você vê imagens aí da nossa central de atendimento, você não vai pagar nada por isso. E com certeza você será ajudado, ouvido. Nós estamos aqui dispostos a lhe ajudar, a lhe atender. Existe um lugar onde as pessoas estão encontrando vida, recebendo a força que vem de Deus. Um lugar esse onde você aprende, onde você se relaciona com Deus. Você tem ali um momento para você falar com Ele. Momento esse que muitas das vezes em casa você não tem com qualidade. É a criança, é alguém fazendo barulho, é o cachorro, sabe? Vizinho. Mas quando você entra nesse lugar, a primeira coisa que percebe é uma paz. Paz que vem de Deus. E ninguém vem aqui para ficar olhando e reparando a vida de ninguém. As pessoas vêm para esse lugar para falar com Deus, para buscar a Deus, ouvir a sua palavra. Isso vai te fazer tão bem. A correria que nós vivemos, o mundo agitado que enfrentamos, nós temos que parar e se voltar para Deus. E não é perder tempo. Ainda que você diga assim, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Sempre a gente faz tempo para aquilo que a gente considera importante. E não é importante você se voltar para Deus e ouvir a voz dele? Você dá atenção a tanta gente, a quem merece a sua atenção, a quem nem merece, e você para ouvir, para dar atenção. E por que não vir a esse lugar para ouvir a palavra de Deus? O que Deus quer falar com você? Acompanhe essa matéria. A vida não para. Os problemas não esperam. E quem tenta lutar sozinho se cansa rápido. Mas quem fortalece o espírito vence. Quando você vem à Catedral Universal em Florianópolis, recebe a força que o mundo não consegue dar. É aqui que a mente se fortalece e você aprende a enfrentar cada batalha com coragem. Com Deus à frente, nenhum desafio é maior que você. É o seu ponto de partida para uma semana de vitórias. Eu cheguei aqui um pouco desanimada, mas eu saí daqui assim, fortalecida. É inexplicável, né? A sensação de tu entrar e a força de quando a gente sai. Eu sinto que em toda quarta-feira é como se a bateria estivesse acabando e tu vem e renova para a semana toda. Entrada e estacionamento gratuitos. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Deixa o preconceito de lado, deixa de lado tudo aquilo que impede você de alcançar uma transformação. Nessa quarta-feira, você tem a oportunidade de entrar por essas portas e ter uma experiência maravilhosa com Deus. Você vai acompanhar relatos de pessoas que têm participado, vidas estão sendo transformadas. A sua também pode ser. Acompanhe. Durante a semana é uma correria pra gente, né? Até chegar, a gente já passou por muitos desafios, mas sempre nos renova, né? A reunião de quarta-feira é uma das reuniões mais importantes pra gente. Eu precisava dessa reunião, de renovar as minhas forças, né? Se tirar tempo, porque durante a semana é corrida, até
né, a gente acaba às vezes fazendo as coisas um pouco atropeladas, mas aqui a gente consegue desligar lá de fora das nossas responsabilidades e fazer tempo para Deus. Tirar um tempo para ter o nosso momento realmente com Deus, porque tudo é propício aqui, né? Em casa, às vezes, o telefone toca, alguém chama, enfim, né? Então aqui a gente tira tempo para isso. E através disso o Espírito Santo consegue falar com a gente. Acho que a melhor maneira de ilustrar foi uma experiência que eu tive pessoalmente. Quando eu era pequeno, eu me recordo que eu tinha o costume de brincar em todos os lados, e aí eu pulei num determinado lugar e caí num poço. E a vida sem o Espírito Santo é justamente isso, é cair num poço e não conseguir sair de lá. Seja nas emoções, seja nos pensamentos, seja... a vida por si só, ela é dura. E sem o Espírito Santo é impossível. Essa é a verdade. Por isso que a gente vê tantos casos tristes por aí, porque sem ele não dá. Ele é a verdade. A gente vive tentando, uma vida de tentativas. Tenta ser feliz, tenta resolver os seus problemas, tenta achar um motivo de alegria, tenta em lugares, em coisas, em pessoas, mas não encontra. Sem o Espírito Santo, você pode ter por um momento, mas o momento passa. Não é só vir. É no momento que a gente começa a vir e levar a sério. Porque vir eu já vim algumas vezes. Mas foi quando um dia a minha chave virou de entender. Agora realmente precisa ser sério. Eu me recordo que eu recebi um conselho aqui na igreja. Você precisa desejar as coisas de Deus como água. Água para um sedento. E foi assim que eu comecei a de fato vir de verdade. Né? Não estar só presente, mas de fato absorver para a minha vida cada estudo, cada palavra, cada direção, cada momento da reunião e entender que aquilo tudo, eu não via resultados do lado de fora, mas eu começava a ver resultados do lado de dentro. Uma força, uma direção, uma direção. Quem estiver vendo, ouvindo, se você se sente sem direção, a única bússola para a sua vida é o Espírito Santo. Havia uma certeza dentro de mim que a partir daquele momento eu tinha uma direção, eu tinha um rumo. Os problemas continuam vindo, mas agora a gente sabe que tem rumo e tem direção. Antes de eu chegar aqui, eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha pensamentos de dúvidas, muitas dúvidas, e eu era oprimida. Então tudo o que eu ouvia era como se eu não ouvisse nada. Então parecia que a minha mente estava bloqueada. E na minha mente não tinha jeito para mim. Não tinha palavras boas que fossem entrar em mim e que fizesse com que eu acreditasse que eu poderia ser melhor. Me comparava muito, né? E com isso vinham os pensamentos ruins, né? E dúvidas, consequentemente, né? Então, isso que eu não conseguia, né? Era a minha luta diária, era essa. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi uma palavra, que é assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu ouvi a palavra que é a verdade, eu me libertei. Eu criei e eu me libertei. Então, quando eu ouvi aquela palavra, ela veio tão assim de encontro a mim, que eu criei naquilo ali, e no mesmo dia eu já saí livre. Eu criei tanto que eu saí livre daquele dia. Então, foi a partir daquele dia que eu fui livre, que eu nunca mais pensei em morrer, dúvidas, as comparações também naquele mesmo dia foram embora. Então, foi esse, eu cria e foi. E aconteceu. Hoje eu sou uma pessoa nova, graças a Deus, e não tenho mais os pensamentos. Hoje eu tenho paz. Eu não tinha paz. Isso era algo que eu não tinha, que eu buscava, mas eu não tinha. A felicidade também eu tenho. Então, hoje eu posso dizer que eu sou livre de tudo e que eu sou feliz. Nessa quarta-feira, esteja conosco em um dos nossos templos da Universal. Eu vou estar às 19 horas em especial aqui nesse lugar. Mas você não precisa esperar para quarta-feira. Você pode vir hoje, o quanto antes. Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você pode entrar no nosso localizador, universal.org/localizar, encontrar o endereço da Universal mais perto da sua casa. E se você está em São Paulo, então não perca tempo, vá direto ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Especialmente às 20 horas durante a semana. Você não vai pagar nada para entrar, estacionar o seu carro e ser atendido, ser ouvido, receber oração.
Nós temos prazer de fazer isso porque um dia alguém fez isso por nós. Pastor Sérgio, o senhor tem nomes aí para registrar? Porque nós já vamos para o momento da oração e é importante essa pessoa entender que se ela não conseguiu ligar ainda, ela pode agora tentar ligar, ela pode, fora do programa, falar conosco, a central é 24 horas. Tenho vários nomes, Pastor Rodrigo, vou registrar mais alguns. O Ivan de Joinville pede aqui pela saúde e libertação. O Adilson pede aqui por ele e pela Bruna. Também a Sandra pedindo aqui oração pela sua família. Temos a Aurora, lá de Araranguá. Ela pede a oração pela sua irmã, a Zenaide. Entre em contato, dá tempo ainda. A central está à sua inteira disposição e com certeza você será bem recebido e nós temos prazer em te ajudar. Vamos agora ao momento da oração. O bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé do estado de Santa Catarina, vai realizar essa oração em seu favor. Chegou o momento tão aguardado, tão esperado por tantas e tantas pessoas que ligaram para o SOS e que estão atentas agora nesse momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome poderoso, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor tem as Tuas mãos estendidas, os Teus ouvidos atentos ao clamor que nós lhe fazemos. E eu peço, meu Deus, por esta pessoa hospitalizada, doente, acamada, eu peço, meu Deus, por esse lar, por esse casamento, por esse relacionamento conjugal que está conturbado. Eu peço, meu Deus, que as portas venham se abrir, meu Deus, para o emprego. Esta pessoa desempregada já distribuiu, meu Senhor, currículos, meu Pai, nas empresas. Abra as portas, meu Pai, tira todo o mal, todo desânimo, tira toda a depressão, toda a angústia, dar-te pressa, meu Deus, em socorrer, em trazer o alívio, o refrigério a tantas e tantas pessoas que nos acompanham. Abençoa, meu Deus, o copo com água. Quando ela beber desta água, ela receba, meu Deus, a força para viver, a força para enfrentar, meu Deus, as batalhas do dia a dia. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus, eu tenho certeza da tua vitória. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho certeza que Deus te abençoou. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e eu tenho certeza da sua vitória. Deus abençoe, é com o senhor, pastor, que Deus ilumine a todos. Graças a Deus. Nós já iniciamos nesse último domingo o jejum de Daniel, rumo ao dia de Pentecostes, ao dia 24 de maio. E você que quer participar do jejum de Daniel, onde nós mergulhamos no Espírito, deixamos de lado tudo aquilo que não edifica, não fortalece, aquilo que te distrai, consome o seu tempo e não faz bem para você. Mas quando você investe na palavra de Deus, em buscá-lo, inclusive todos os dias, até o dia 24, em qualquer reunião da Igreja Universal, haverá a ministração do Espírito Santo, a busca, a presença dele. Você é o nosso convidado. Caso você queira mais informações, vá a um templo da Igreja Universal para saber mais a respeito desse jejum de Daniel. Ficamos por aqui, um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. A partir de 3 de maio. 21 dias. O período de maior entrega. Eu fui com todas as minhas forças. Pela maior experiência de todas. Naquele dia Deus deu certeza de que Ele era comigo. O Espírito Santo, dentro de você. E me encheu de paz, de alegria. Jejum de Daniel. De 3 a 24 de maio. Prepare-se.